Boa noite a todos. Meu nome é Rose Campos, colaboradora do Lar Irmã Zarabatana, casa espírita localizada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. A noite de hoje eu trouxe para nós a reflexão a respeito da esperança. Mas antes de começarmos, eu gostaria de entregar a todos um presente de final de ano, simbólico. É um presente que simboliza a nossa esperança de que para o próximo ano, o mais rapidamente possível, quanto antes, nós possamos estar novamente reunidos presencialmente na nossa casa. Para aqueles que aqui estão assistindo nesse momento, para muitos dos que venham assistir mais adiante, eu trouxe como um presente a oração do Pai Nosso, que nós temos por hábito ouvir juntos na nossa casa. E é com essa oração que eu vou começar a nossa reflexão da noite de hoje. Convido a todos para que nós então, lembrando na nossa casa, lembrando da energia maravilhosa do Lar Irmã Zarabatana, que sempre nos envolve em muita proteção e muita luz, lembrando de todos aqueles momentos maravilhosos que compartilhamos juntos lá na nossa casa espírita, e com muita fé e muita esperança de que o nosso reencontro seja breve. Eu convido então a todos para que façamos a nossa prece inicial, elevando ao Pai, ao Mestre Jesus o nosso pensamento, rezando, orando juntos essa oração que o Senhor nos ensinou. Assim como nós
Espero que vocês tenham gostado de levar o pensamento, a lembrança, a memória às nossas reuniões presenciais e que possamos em breve estar juntos novamente, reunidos na nossa casa, de paz, de amor, de sinceridade e de caridade. Que assim seja. Bom, a esperança é a força da alma. Sim, e por isso escolhi falar sobre esperança nessa última palestra do ano de 2020. Já na Grécia Antiga, Tales de Mileto dizia que a esperança é o único bem comum a todos os homens. E mesmo aquele que nada tem, que nada possui, possui esperança. Emmanuel ratifica essa fala, essa informação. Ele diz para nós: nem todos conseguem por enquanto o voo sublime da fé, mas a força da esperança é um tesouro comum. É possível porque que nós façamos e busquemos acender dentro de nós essa luz interior que é a esperança, que nos ajuda a viver, a dar nossos passos, a ultrapassar todas as dificuldades da nossa vida. A doutrina espírita, ela é como uma doutrina consoladora, ela é uma doutrina muito esperançosa. Ela traz para os nossos espíritos imortais que nós somos, a confiança na vida futura, porque nós sabemos da sobrevivência do espírito, nós sabemos que o espírito é imortal. Com essas informações, com esse aprendizado, apreendendo de verdade esse conceito, nós temos a tendência a amenizar as nossas dores, por exemplo, as dores causadas pela separação através da chamada perda dos entes queridos. Porque nós sofremos, é natural, nós vivenciamos o luto, mas com o Espiritismo nós sabemos que é possível o reencontro com os nossos queridos do coração. Então nós temos acesa em nós essa esperança, nós mantemos a esperança nesse reencontro. Nós temos em nós essa luz que aquece o nosso coração. Com a doutrina espírita, com os ensinamentos do Cristo, com as reflexões que fazemos através da nossa fé raciocinada, nós compreendemos que através das leis de Deus que são justas, nós estamos hoje vivenciando aquilo que necessitamos para a nossa cura, para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. É por isso que a doutrina espírita é um embasamento filosófico-religioso que nos sustenta, que nos acalenta o coração, porque o nosso entendimento é um entendimento que olha com um olhar para um futuro infinito. Nós entendemos o nosso passado, entendemos e aceitamos como nós somos, criaturas imperfeitas com um passado imperfeito. Nós entendemos e aceitamos que hoje nós vivenciamos, na maior parte das vezes, as consequências daquilo que nós fizemos no nosso passado espiritual, e com isso nós nos fortalecemos para conseguir então ter força, ter estofo para enfrentar aquilo que nós enfrentamos. E nós temos a força embasados na fé, na crença inabalável daquilo que nos aguarda, nas promessas de Deus, nosso Pai Criador, que foram trazidas e vivenciadas e exemplificadas através da vida de Cristo
aqui conosco na Terra, então nós trazemos em nós a certeza, a segurança, a confiança num futuro espiritual de bênçãos, de crescimento, de luz, de felicidade. A esperança, como diz a Joana de Ângeles, por exemplo, é um espírito que fala muito conosco através das questões psicológicas. As obras de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, abordam muito essas questões, e ela nos diz que nós não devemos perder jamais a esperança, porque mesmo quando tudo estiver assim perdido para nós, que o insucesso daquilo que nós fazemos possa estar nos levando até para um desespero, que a gente lembre de que a lei de Deus é a lei de amor, e de que para Deus nada é impossível. Quando para nós não podemos mais, porque nós já esgotamos todas as nossas possibilidades, nós devemos lembrar desse ensinamento, que é um ensinamento quântico, no universo de infinitas possibilidades. Para Deus tudo é possível. Então, se estiver dentro do nosso merecimento, se estiver dentro do cabimento, aquilo que nós rogamos a Deus, até no último momento, quando para nós parece que tudo é impossível, que nada mais pode acontecer, que somente um milagre poderia acontecer, para Deus não é impossível, porque no universo de infinitas possibilidades, Deus está no comando. E se for possível, e se para o nosso bem, como seus filhos, espíritos que somos, aquilo for para o nosso bem, Deus irá nos entregar. Então ela nos diz: confie, mesmo quando para vocês o insucesso for total e ameaçar com desespero. A lei de Deus é lei de amor, a lei de Deus é maior, e se for possível, aquilo que nós estamos pedindo, Deus nos entregará, porque para Ele não é impossível. A esperança é um sentimento que, nesses momentos que nós vivemos, nesse ano de 2020, em que nós passamos por períodos tão difíceis, tão conturbados, tão desafiadores, a esperança é um sentimento que não deve nos abandonar. E o convite que o Mais Alto nos faz é que nós olhemos para as situações sem estar alienados com relação à realidade dos fatos, mas para não nos desfazermos da esperança, de vermos o Mais Alto atuando, nos auxiliando dia a dia, nós observarmos a presença do Cristo, observarmos a presença do Cristo nas atitudes dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, aqui, hoje, no momento que nós estamos vivendo, no momento dessa pandemia universal, planetária, que nós olhemos para os bravos homens e mulheres, profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, cuidando, arriscando as suas próprias vidas para nos atender, para atender a cada um de nós que necessite deles. Eles estão ali exemplificando o Cristo, a coragem, arregaçando as mangas e indo, atuando, sem medo, cumprindo com o seu dever. A gente olhe e observe, e isso nos dê esperança. Nós não estamos sozinhos. Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Vamos ver outros tantos exemplos disso. Nós temos nesse momento que observar, por exemplo, ao redor do planeta, quantos milhares e milhares de profissionais, cientistas, técnicos, que estão incansavelmente, noite após dia e noite, noite após noite, varando madrugadas, trabalhando incessantemente na pesquisa, na busca pela descoberta de uma vacina. E nós estamos vivenciando um momento em que temos que ter esperança de que isso será alcançado.
temos que ter esperança na nossa ciência, na nossa tecnologia, nesses homens e mulheres profissionais incansáveis que estão buscando isso para nos auxiliar, para auxiliar a todos nós. Nós não podemos deixar de observar à nossa volta todos aqueles irmãos e irmãs que estão envolvidos na logística para que façam com que tudo aquilo que nós temos em casa, os mantimentos que nós temos, o alimento que nós trazemos à nossa mesa, a logística para que tudo isso chegue até nós, apesar de todas as dificuldades, esses homens e mulheres estão aí atuando. Vejamos a presença do Cristo, vejamos a esperança na atitude de cada uma dessas pessoas, daqueles voluntários, daqueles profissionais que estão na linha de frente, salvando e resgatando os animais que estão sofrendo, que sofreram agora nessas queimadas tristes que nós tivemos aqui no nosso país, animais que vêm sendo abandonados durante esse período da pandemia por pessoas que pegam animais e que não têm condições de continuar criando, cuidando e abandonam nas ruas. Voluntários, profissionais, pessoas de bom coração que estão aí envolvidas. Vejamos a presença do Cristo nessas pessoas, na atitude dessas pessoas. Tenhamos esperança de um mundo melhor, tenhamos esperança de mudanças na nossa sociedade expressivas através da solidariedade que está sendo demonstrada por tantas pessoas. Vejamos a presença do Cristo, tenhamos esperança quando vemos centenas e centenas de pessoas envolvidas na arrecadação, preparo, distribuição de alimentos, levando alimentos aos lares, às famílias carentes que não estão conseguindo ter condições de comprar alimentos, porque agora nesse período da pandemia tiveram perdas expressivas nos seus ganhos financeiros mensais. Aquelas pessoas que preparam e que levam até as pessoas em situação de rua o alimento necessário para que eles consigam sobreviver dia a dia. Cada prato de comida é uma esperança, é a esperança de mais um dia sobrevivendo, mais um dia em condições, com força, com vigor físico necessário para suportar mais um dia de vida. Que a gente possa ver a presença do Cristo nos pequenos gestos de solidariedade que estão sendo demonstrados por aí afora. Exemplo daquelas pessoas que se oferecem para ir fazer as compras de mantimentos, compras de supermercado, compras de farmácia, no lugar daquele vizinho mais idoso, daquela pessoa doentinha, em situação de risco, que já não pode sair assim com tanta facilidade. E essas pessoas se disponibilizam, se solidarizam e fazem pelo outro. Vejamos a presença do Cristo nessas situações, nessas pessoas, nesses gestos, e tenhamos esperança de que as coisas vão sim cada vez se colocar em situação, em perspectiva melhor para essa nossa sociedade, que nós possamos ultrapassar esse período da pandemia e que saiamos dela como sociedade, como grupo, como uma sociedade melhor. Tenhamos esperança, vejamos a presença do Cristo, o exemplo do Cristo nessas atitudes. Todos os voluntários, independente das religiões, independente de crença, tantas pessoas que se voluntarizam para ouvir o seu semelhante, para emprestar um ouvido amigo, para poder levar a essas pessoas, ouvir sem julgar e levar a essas pessoas uma palavra de esperança, uma palavra de alento. Se nós olharmos e observarmos ao redor do nosso planeta, tantas pessoas que já têm cuidado e atenção com o semelhante, de na hora de utilizar as redes sociais, ter critério, ter zelo, cuidado mesmo, de não repassar qualquer coisa, de não repassar notícias falsas, de não ficar repassando notícias alarmantes,
limitantes, essas que são negativas, que às vezes só vão aumentar o medo, aumentar a desesperança. Porque ficar compartilhando de forma indiscriminada determinados tipos de notícias, determinados tipos de informação, isso não é útil, não é uma atitude útil que vai trazer o bem para ninguém. Só vai reverberar apenas uma negatividade e amplificar uma psicosfera negativa no nosso planeta. Então, que nós vejamos a presença do Cristo nessas pessoas que já têm esse cuidado, que já, ao olhar uma mensagem, pensam duas vezes e não ficam repassando qualquer coisa, percebem o que vão repassar e utilizam essa ferramenta para compartilhar, para repassar coisas boas e importantes para aquelas pessoas que elas sabem que estão precisando de ouvir uma mensagem, assistir uma palestra, ler alguma coisa, receber um áudio, receber uma prece. Usar essa ferramenta para o bem, fazer com que essa ferramenta da tecnologia seja utilizada como fonte de esperança para os nossos corações. Jesus bate às nossas portas. Ele nos diz: fecha-te também aí no teu coração quando fores orar ao Pai. Fecha-te no teu quarto. Esse quarto é a porta que ele vem bater. Mas esse é o nosso quarto. Cada um de nós tem o seu quarto de um jeito, com um determinado colorido, com um determinado grau de luminosidade, com um determinado grau de receptividade a essas luzes, a essas bênçãos que vêm de fora para dentro. Então, ele nos diz: vai orar? Então, observa teu coração, se fecha dentro do teu quarto interior. Depois de fechada essa porta, ora ao Pai. E o Pai, ele vai te ouvir em segredo. E ele vai te ver em segredo. E ele vai perceber exatamente aquilo que você traz dentro do teu coração. E qual é o convite de Jesus? Qual é o ensinamento maior dessa doutrina, desse evangelho maravilhoso? Quando ele nos diz da lei do amor, ele está nos convidando a olhar para o nosso quarto interior e modificá-lo a cada dia. Se a gente olha para o nosso quarto, como é que está esse quarto? Ele é um quarto fechado, com janelas fechadas, com as cortinas cerradas? Porque a cada dia da nossa vida, se nós vamos vivendo e nos permitindo somente atingir pelos medos, insegurança, negatividade, a falta de positividade com relação àquilo que a gente vê no nosso entorno, acumulando mágoas, ressentimentos, rancores, crenças negativas, a gente vai criando uma crosta de desesperança e a gente vai fechando as janelas do nosso quarto, a gente vai fechando as cortinas uma a uma e a luz não entra. A gente passa a ter esse quarto escuro, e nesse quarto escuro, onde a luz a gente não permite que ela entre, a gente acaba aproximando, atraindo para perto desse nosso quarto coração, que é a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa psicosfera. A gente atrai aquelas consciências que vão ajudar a fechar ainda mais as portas, a dificultar que essas portas, que essas janelas, que essas
essas cortinas sejam abertas. E o nosso trabalho, a nossa tarefa vai ficar cada vez mais difícil. Porque vem a espiritualidade amiga de fora dessas janelas, de fora do nosso quarto e tenta trazer luz. Mas nós precisamos empreender esse nosso movimento para ir abrindo as frestas que sejam dessas cortinas, dessas janelas, para que a luz entre. A esperança é essa luz que brilha dentro de nós e nós precisamos nos conectar a essa luz, porque essa esperança ela existe dentro de todos nós. Assim nos disse Emmanuel, e é verdade, é uma força da nossa alma, mas nós precisamos fazer o nosso movimento de ir ao encontro dessa luz. Não perder a capacidade de nos encantar com as coisas, com as bênçãos que Deus nos traz a cada dia. Cada vez que nós deixamos de nos encantar com uma flor que nós vemos, com o sorriso de uma criança, com um céu maravilhoso, com uma nuvem linda, brilhante, com uma chuva que cai, com o vento que sopra. Cada vez que nós deixamos de perceber a natureza, cada vez que nós deixamos de nos encantar com o sorriso, com a palavra amiga que vem até nós, com a possibilidade de sorrir, cada vez que nós vamos trancafiando o nosso sorriso e deixamos de sorrir, de começar a nossa manhã agradecendo por mais um dia e dando um sorriso, olha, mexendo esses músculos, só da gente dar um sorriso, nós já damos uma mensagem ao nosso cérebro de que nós estamos buscando abrir uma dessas cortinas, abrir, descerrar uma dessas janelas. O sorriso diário que nós damos para nós mesmos, o sorriso diário que nós damos para o nosso irmão, para a nossa irmã, aquela palavra amorosa, o nosso bom dia caloroso, sincero. É não evitar as pessoas positivas e as situações positivas, porque quando a gente fecha essas janelas, a gente cerra o nosso quarto, a gente fica refratário a essas pessoas. Nós precisamos deixar essas pessoas alegres e essas pessoas positivas se aproximarem de nós, trazerem até nós as suas palavras amigas e consoladoras, o seu gesto fraterno, deixarmos uma postura orgulhosa e dizermos que não, eu não preciso. Sim, nós precisamos sim uns dos outros. E com isso nós vamos abrindo as nossas janelas, abrindo as cortinas, nós vamos abrindo a porta para que Jesus, que está ali batendo a porta para entrar, consiga encontrar o nosso quarto mais iluminado, criando, cada um de nós, criando o hábito de procurar ver o lado bom de todas as situações e de todas as pessoas, porque tudo tem um lado bom. A gente não se feche apenas no negativo, porque senão, cada vez mais, a gente vai deixar de acessar essa esperança interior que nós todos temos, a possibilidade de ver essa luz interior brilhar. Que nós possamos, então, ouvir o que nós temos de esperançoso e não somente os nossos medos. Para com isso, a gente poder iluminar o nosso quarto, a gente poder ver não a luz no fim do túnel, mas essa luz que guia o nosso caminhar dia a dia. A esperança não é só a luz no fim do túnel, ela é sim a luz interior. É esta luz que hoje alimenta o nosso passo, o nosso agora, para que nós então possamos nos alimentar de forças para alcançar, para ir respirando, buscando, trabalhando, seguindo em frente e ter o ânimo necessário para que nós possamos olhar para o futuro e perceber que há no futuro
a infinita possibilidade de algo diferente, algo bom, algo melhor, algo que nós nem sabemos o que é, mas nós estamos trabalhando para seguir nessa direção. Quando fazemos esse movimento, quando nós fazemos algo, quando nós arregaçamos as mangas, quando nós deixamos essa luz brilhar em nosso interior, nós somos para o outro a presença do Cristo aqui e agora. Nós passamos a ser para o outro a esperança. Assim como nós comentamos ainda em vários exemplos que hoje, no meio da pandemia, nós estamos vendo, que nós podemos encontrar a presença do Cristo nessas atitudes desses nossos irmãos, dessas nossas irmãs. Nós podemos, com as nossas atitudes, ser a esperança para outras pessoas. E com isso, a gente colocar em prática, porque esperançar não é esperar. O verbo é diferente. Esperançar é agir. Esperançar é viver com essa luz vibrando, acreditando sim, com essa crença, porque ela é filha da fé e ela é irmã da caridade, como nos ensinam os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa esperança vai caminhar ao lado da caridade e ela é filha da fé. Não é só uma fé religiosa, porque o ateu, a criatura que não tem fé religiosa, ele pode ter esperança e pode colocar em prática a caridade e pode ser essa luz viva que leva esperança para outros corações, independente de religião. Que nós, meus irmãos, nesse momento que nós estamos nesse final de ano, entrando na reta final do ano de 2020, às vésperas de um novo ano que se aproxima, que nós possamos presentear a nós mesmos com esse presente da esperança, de abrir essas frestas, abrir as cortinas cada vez mais, abrir as janelas do nosso quarto interior para deixar essa luz entrar. Sejamos confiantes, cada vez mais confiantes, deixemos essa força da nossa alma, que é a esperança, brilhar dentro de nós, que nós sejamos realmente aquelas pessoas que vibram essa esperança e que nós possamos presentear o nosso próximo com essa esperança. Essa esperança, ela chega ao nosso irmão de diversas formas. E não há quem não tenha como não ter possibilidade de entregar esperança para o seu semelhante. Aqui, mais abaixo, na descrição da palestra, eu vou deixar a íntegra do texto de Emmanuel, um trecho do texto de Emmanuel e do texto de Joana de Ângeles, mencionado nessa nossa palestra, para que vocês possam ler e vocês possam refletir com esses ensinamentos. E Emmanuel diz: não há aquele que não possa, não há homem na terra que não possa presentear o seu semelhante com um pouco de esperança. Nem que seja com isso, através de um sorriso, do tempo que você empreste para ouvir a palavra que você entrega, o prato da comida, a doação, a oportunidade do trabalho, o ensinamento, ensinar uma tarefa, ensinar uma profissão, ensinar um ofício. São tantas e tantas coisas, tantas e tantas possibilidades, tantas e tantas formas que temos de presentear aos nossos semelhantes com esperança. Mas para isso, precisamos primeiro acalentar a luz da esperança em nossos corações. E com essa luz da esperança, nós vamos ter a oportunidade de entrar num próximo ano, num ano novo,
com esperança, para nós podermos então superar as nossas perdas, a força necessária para isso, para nos recuperarmos dos nossos prejuízos, desse período tão difícil, tão atribulado que nós estamos vivendo, para que tenhamos força para prevenir novos danos, para alcançar nossos objetivos como espíritos imortais que somos, objetivos de evolução, de crescimento, como indivíduos, como grupo, como sociedade, como humanidade terrestre, como humanidade planetária. Sejamos esperançosos. Vamos avivar essa força da nossa alma, porque há sim um futuro amparado no amor de Deus à espera de todos nós. Seja o que for que nós tenhamos que ultrapassar, ultrapassemos juntos, unidos, firmes, de mãos dadas, de corações entrelaçados e esperançosos, na certeza de que Jesus, nosso Mestre amado, de que todos os espíritos amparadores, cada um de nós com seu anjo de guarda, com seu espírito guardião, todos nós, sob um manto maravilhoso do amor do nosso Pai Criador, todos nós chegaremos a um futuro espiritual de alegria, de felicidade, de paz, de harmonia, e que juntos enfrentaremos tudo o que nós tenhamos que enfrentar. Com isso eu me despeço e encerro a nossa reflexão da noite de hoje, entregando a todos os meus votos de um feliz final de ano. Na próxima sexta-feira vamos refletir com a nossa amiga Marina sobre o Natal e que possamos nos reencontrar no ano de 2021, numa próxima sexta-feira, aqui no canal do Lar Irmã Zarabatana. Que assim seja, com a graça de Deus. Que Jesus nos abençoe a